Que física é uma das matérias mais difíceis do vestibular, isso todo mundo já sabe. Por isso que eu decidi fazer uma coisa diferente nesse vídeo. Eu pedi pro ChatGPT, uma das ferramentas mais famosas agora da atualidade, me trazer a descrição dos principais conceitos da física como se fosse para uma criança de 10 anos. Qual que é a ideia? Se uma criança de 10 anos consegue entender, qualquer pessoa consegue entender. Então, eu vou classificar cada uma delas, cada um dessas conceituações de 0 a 10, vendo se ela foi assertiva, se não foi, e principalmente se isso facilitou o entendimento do conteúdo. E o que eu posso te dizer é, você vai se surpreender com as respostas que o ChatGPT trouxe e o quanto que elas têm o potencial de revolucionar a forma como você entende a física. Se eu fosse você, eu ficaria até o fim do vídeo. Se você não me conhece, eu sou o Flávio, eu fui aprovado nos últimos 2 anos em faculdades federais de medicina e agora ajudo você também a ser aprovado na faculdade dos seus sonhos. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações, que vai valer muito a pena, tem muitos vídeos de qualidade vindo por aí. Beleza? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos começar com o primeiro conceito, então, que é o conceito de calor específico. Muitas pessoas vão falar assim, calor específico, eu sei o que é. Talvez você não saiba a definição, você tenha uma certa intuição do que é, mas eu gostei bastante aqui da definição que o ChatGPT trouxe. É como a teimosia do calor. Algumas coisas são mais teimosas e precisam de mais calor para ficarem quentes, enquanto outras esquentam mais facilmente. Por exemplo, a água é bem teimosa e precisa de mais calor para esquentar do que a areia da praia. No dia a dia, podemos perceber o calor específico quando colocamos uma panela no fogão para ferver a água. A água demora mais tempo para esquentar do que a panela em si. O que eu achei dessa conceituação? Muito boa. Essa questão da teimosia como uma dificuldade, né, de conseguir esquentar, achei muito interessante. Por exemplo, a água ela é mais teimosa do que a areia, ou seja, ela precisa de mais calor, ela precisa de mais esforço para conseguir chegar na mesma temperatura, no mesmo aumento de temperatura do que a areia, por exemplo. E aqui ele dá o exemplo da panela, né? Quando eu vou ferver a água, a panela se ferve super rápido, a água não. Por quê? Porque a água tem um calor específico maior. Lembra sempre da questão da dificuldade, da teimosia do calor, que vai ficar muito fácil de você entender esse conceito. Eu acredito que aqui a classificação é 10 de 10. Foi perfeito, lógico, de uma forma bastante informal, mas do ponto de vista de entendimento, eu acredito que é muito tranquilo de entender. Calor específico é a teimosia que existe em uma substância de se aquecer, de ganhar ou perder calor. Definição número 2, capacitância. Capacitância é um termo que não é tão simples. Vamos ver o que o ChatGPT falou aqui pra gente. Imagina a capacitância como a capacidade de guardar carga elétrica, como se fosse uma bolsa elétrica, que armazena energia elétrica para ser usada depois. É como a bateria do celular, que pode armazenar energia e depois liberá-la quando precisamos usar o celular. Um exemplo prático é o carregador do celular. Ele acumula energia elétrica na bateria do celular para que possamos usar o celular depois, mesmo sem estar conectado à tomada. Eu gostei da definição, mas eu achei ela um pouco enrolada nessa parte dos exemplos, né? Ele falou celular umas 5 vezes, deu o mesmo exemplo na parte prática e tudo mais. Esse eu vou dar um 7 de 10, porque por mais que eu acho que é boa a definição, capacitância é a capacidade de guardar carga elétrica. No fim das contas é isso, eu armazeno essa carga elétrica e depois eu consigo, por exemplo, no flash das câmeras, consigo soltar uma alta energia de uma vez porque eu armazenei. Mas eu achei que a forma como ele definiu aqui ficou um pouco repetitivo, eu vou dar um 7 de 10, mas ainda assim dá para entender muito bem. Então lembre disso, capacitância, capacidade de guardar carga elétrica. Condução térmica. Quando colocamos uma panela no fogão, o calor se espalha por toda a panela, aquecendo-a. Isso acontece porque as partículas da panela transferem calor uma para as outras, como uma conversa de partículas. E assim, a panela esquenta e cozinha a comida. Um exemplo do dia a dia é quando cozinhamos macarrão. A água fervente aquece a panela e a panela transmite o calor para o macarrão, cozinhando. Achei uma boa definição. Não achei que o exemplo foi dos melhores, eu daria aqui um 8 de 10, porque eu acho que ele repetiu também um pouco o exemplo 2 vezes, né? Falou da panela demais, acho que poderia ter dado outro exemplo de condução. Condução nada mais é do que quando as partículas se comunicam para transferir calor. Então, uma partícula comunica diretamente com a outra, precisa de um meio físico para isso acontecer. Diferente da radiação. A radiação, ela não exige nenhum tipo de meio físico, inclusive a radiação é a forma como o Sol traz calor para a Terra. O calor é transmitido pelo universo ali, pelo vácuo, que não tem nenhuma partícula para transmitir. A condução, por outro lado, exige que uma partícula converse, como ele falou aqui, com a outra. E elas vão se conversando até que o calor vai passando de um lugar para o outro. E como que esse calor passa por condução? Relembrando o primeiro conceito, pela dificuldade de passar esse calor da substância, que é o calor específico. Então a água, por exemplo, tem um alto calor específico. Então quando eu movimento uma partícula, eu demoro um pouco mais para movimentar as outras. Enquanto que em outros, por exemplo, no metal, tem ligações iônicas entre eles, eu tô indo até um pouco no nível técnico. Mas como tem ligações iônicas, é muito mais fácil de existir essa passagem do calor por todo o metal, diferente da água. Então, condução térmica, eu achei que 8 de 10 tá uma boa classificação aqui para esse termo, condução térmica. Vamos para a quarta definição então aqui do ChatGPT.
Difração. É como quando ouvimos o som de uma conversa, mesmo estando do outro lado de uma porta semi-aberta. O som dobra a esquina da porta e chega até nós, permitindo que escutemos a conversa mesmo sem ver quem está falando. No dia a dia, podemos perceber a difração quando ouvimos o som de uma música vindo de uma sala, mesmo estando do lado de fora e sem conseguir ver o alto-falante. Achei a definição muito boa. Na verdade, eu vou dar 10 de 10 aqui. O exemplo é bom, a definição é boa e retrata de uma forma como se fosse uma criança de 10 anos, sem termos técnicos, exatamente o que é a difração. É como se o som ele tivesse que passar por um obstáculo e ele muda um pouco a forma da onda dele, mas ele acaba chegando em você, logicamente com menos potência, com menos volume, mas ainda assim ele chega. É aquela coisa de você conseguir ouvir alguém mesmo sem ver a pessoa. Tem um muro no meio do caminho, tem uma sala, uma parede, mas mesmo assim um som ele passa, ele consegue por buracos, por janelas, por portas, fazer as curvas dele, como ele diz assim, né, dobrar a esquina, mesmo sem conseguir ver um alto-falante, por exemplo, você consegue ouvir o som de uma música. Então, nota 10 de 10, acho que tá muito bem explicado e ficou uma explicação muito simples. Às vezes quando você vê nos livros, a difração é um conceito que eles mostram umas figuras muito confusas e não fica muito claro. Aqui eu acho que a explicação tá direta e ajuda realmente a resolver questões, porque se tiver qualquer questão sobre ouvir alguma coisa que você não esteja vendo ou que tem obstáculos e tudo mais, já lembra da difração, que vai ajudar bastante a você resolver essa questão. Quinta definição, dipolo elétrico. Dipolo elétrico é uma coisa que cai bastante na parte de magnetismo e muita gente não sabe realmente o significado. Vamos ver aqui como é que o ChatGPT falou. Pense em um ímã mágico, mas em vez de ser metal, ele é elétrico. Esse ímã mágico tem uma parte que quer ficar perto do positivo e outra parte que quer ficar perto do negativo. É como se fosse um bichinho com duas casas, e ele gosta de ficar sempre no meio das casas equilibrado. No dia a dia, um exemplo do dipolo elétrico é a molécula de água, que tem um lado com carga positiva e outro com carga negativa, tornando um dipolo elétrico. Sendo bem honesto, eu não gostei muito dessa definição, eu daria um 5 de 10. Eu achei que ficou confusa e uma criança de 10 anos não ia entender essa definição muito bem. O dipolo elétrico é isso que ele falou, né? É uma molécula, uma substância, algum tipo de coisa que tenha dois lados, um positivo e outro negativo, mas que normalmente pode estar até num nível neutro, né? Só que a questão não ficou muito claro aqui. Ele começou a falar do bichinho, né? Quer ficar perto do positivo e outra parte que quer ficar perto do negativo. Existe uma tendência, por exemplo, nessa molécula, de ter um lado negativo e um lado positivo, mas não é que ela seja negativa ou positiva. Só tem uma distribuição que tem mais elétrons de um lado do que do outro, probabilisticamente. Mas não gostei muito da definição, achei que 5 de 10 tá muito bom aqui pra ela. Sexta definição, efeito Doppler. Lembra quando ouvimos a sirene de uma ambulância se aproximando, o som fica mais alto e depois que ela passa fica mais baixo? Isso acontece porque o som muda de tom quando está em movimento. Quando a ambulância está chegando, o som fica mais agudo e depois que ela passa, o som fica mais grave. Vamos lembrar, né? O som, quando passa, né? Até o carro de Fórmula 1 é outro exemplo, né? Quando o carro vem, o som ele faz assim. Baixa depois. No dia a dia podemos perceber o efeito Doppler quando uma ambulância ou carro com sirene se aproxima. Enfim, eu achei muito repetitiva. Essa efeito Doppler é a definição mais simples, vamos dizer assim. Então eu não vejo tanto segredo nela, vamos dizer assim. Então eu acho que é uma definição boa. Vou colocar um 7 de 10 porque o exemplo foi muito repetitivo. Poderia ter falado da Fórmula 1, poderia ter falado de outros exemplos. Mas é honesta, assim. Explica o que é, traz a definição clara e dá um exemplo bom. 7 de 10 eu acho que tá mais do que justo, mesmo que tenha usado o exemplo mais batido, que é o exemplo da ambulância, né? Sétima conceituação, energia potencial. É como quando seguramos uma bola no alto. A bola tem uma energia escondida, como se estivesse se preparando para sair correndo quando a soltamos. Quanto mais alto seguramos a bola, mais energia ela terá quando a soltarmos. No dia a dia, um exemplo de energia potencial é quando seguramos um balão cheio de ar e depois soltamos. Ele sai voando para cima porque a energia potencial do ar dentro do balão se transforma em energia cinética de movimento. Eu acho que tinha exemplos melhores aqui também. Eu vou dar um 8 de 10, porque eu acho que a conceituação tá correta, mas primeiro, ele foi muito específico e dá esse exemplo da bola e tudo mais, porque existem outros tipos de energia potencial. Por exemplo, quando eu pego uma mola e eu puxo essa mola, eu acho que é um exemplo melhor de energia potencial. Imagina que eu tenho uma mola que ela tá solta, pensa no pinball. Eu puxo ali e quando eu solto, a mola vai com tudo e joga a bolinha pra cima. Eu acho que esse exemplo é muito bom de energia potencial, porque é isso, né? Eu carrego a energia na mola e quando eu solto, essa energia vai toda virando movimento. Eu acho que é um exemplo melhor. Não acho que tá errada a definição aqui, mas energia potencial principalmente vai ter energia potencial gravitacional, o MGH, né? Que é aquele que você tá alguma coisa no alto, essa altura é a altura em relação a um ponto de referência, e quanto mais alto tá, mais energia tem. Lembra da montanha-russa? Quando eu solto alguém de uma montanha-russa, ela desce com uma velocidade alta, por quê? Porque eu tenho grande energia potencial virando energia cinética. E existe sempre lembrando do teorema da conservação da energia mecânica. Quando você tem energia potencial e ela vai se perdendo, ou ela se perde em atrito, calor ou
ela vai para o movimento. Então existe essa conversão muito comum de energia potencial e energia cinética, que é o caso da subida e da descida, né? Então quando você tá lá no alto e você desce de bicicleta uma ladeira, você tá transformando energia potencial em energia cinética. Então achei que a definição aqui, ela não tá tão completa, por isso que eu daria 8 de 10, mas tá correta. Espelho côncavo. É como um espelho que foca a luz, como um espelho que usamos para maquiagem, onde podemos ver os detalhes do rosto de perto. Então côncavo deixaria a imagem mais próxima. No dia a dia, um exemplo de espelho côncavo é o espelho do banheiro, que reflete a luz para que possamos nos ver com mais detalhes ao nos maquiarmos ou fazermos a barba. Eu acho que ficou uma definição um pouco incompleta, né? Por mais que ele fale aqui a questão da distância, tem muitas outras coisas que ele poderia falar sobre o espelho côncavo, né? Outros usos e por que a gente usa para se maquiar e para fazer a barba, porque fica mais perto. Ele não detalhou muito bem isso daqui. Eu vou dar um 6 de 10. Eu acho que a descrição podia ser um pouco melhor. Vamos ver se a de espelho convexo fica um pouco mais bacana. É um espelho que faz as coisas parecerem menores e mais distantes. Então faz as coisas parecerem menores e mais distantes, como os espelhos retrovisores dos carros. No dia a dia podemos perceber um espelho convexo nos carros, onde as coisas parecem mais distantes e menores do que realmente são. Eu acho um pouco melhor que a de cima, porque deixa clara que as imagens são menores e mais distantes, mas o que eu não gostei é que, de novo, muito curta e com um exemplo repetido 2 vezes. Poderia trazer outro exemplo além do retrovisor. E dá um conceito também que tem que tomar muito cuidado no retrovisor com essa questão de as coisas parecerem mais distantes. Se o espelho for muito convexo, a coisa pode parecer tão distante que você acha que ela tá muito mais longe e quando você vê ela tá em cima de você, um carro, um caminhão, qualquer coisa do tipo. Então eu daria um 7 de 10, porque eu achei um pouco melhor que a de cima, mas achei muito repetitiva e não gostei tanto. Acho que poderia ser melhor. E vamos fazer agora a última definição: indutância. Indutância é uma coisa que não é tão simples assim. Vamos ver se o ChatGPT conseguiu explicar do jeito de uma criança de 10 anos. É como uma resistência que um circuito elétrico tem para mudanças rápidas na corrente elétrica. É como um obstáculo que dificulta a corrente elétrica mudar de forma rápida. No dia a dia, um exemplo de indutância é o funcionamento de uma bobina de ignição em um carro, que ajuda a criar a faísca nas velas de ignição, permitindo que o motor funcione corretamente. Sendo bem honesto, a explicação, ela é correta? É, mas ela não é para uma criança de 10 anos. Tem muitas coisas aqui que ficaria pouco clara. Bom, deixa nos comentários se essa descrição ficou clara ou não. Mas pra mim, eu acho que isso daqui vai ganhar um 5 de 10. Ficou muito complexa, mesmo sendo uma definição para 10 anos. É o que ele falou, né? É uma resistência que o circuito elétrico tem de mudar de direção. É como se pensasse que tem uma velocidade, é uma desaceleração ou aceleração da corrente elétrica, né? Pensando dessa forma. Mas, aqui eu acho que não ficou tão claro e poderia ter sido uma conceituação um pouco melhor. Essas são as definições. Eu queria fazer uma parte 2 do vídeo, se vocês quiserem. Então deixa nos comentários se vocês gostaram desse estilo de vídeo, trazer mais conceitos aqui. E eu trago novamente o ChatGPT com esses comentários e com a minha avaliação de como a definição foi ou não, trazendo exemplos e trazendo essa conceituação mais detalhada. Beleza? Então deixa nos comentários se vocês gostaram e querem uma parte 2. Nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça, logicamente, de se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo.